gostaria de estar meditando com os amados nessa noite. Peço que ainda continue orando pela nossa pequenina Esther, né? Que ainda está melhorzinha, mas não está totalmente boa, né? Essa semana, chegando na febre de 40 graus, para que nós continuemos a orar por ela, tá certo? Para que ela tenha reforço elementar cada vez mais em nome de Yeshua. Também continuamos a orar pelo Ari, Wagner, acho que é Wagner, lá da ilha, né? Está em plena recuperação também, ele possa recuperar quanto antes, em nome de Yeshua. Abra as suas Bíblias no Davi e Yeshayahu, no profeta Isaías, capítulo 55. Profeta Davi, ou Davi e Yeshayahu, melhor dizendo, profeta Isaías, capítulo 55. Eu farei uma leitura pequena, a partir do verso 3. Vamos olhar também pela minha vista, porque está ficando difícil. Inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouvi. E a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-nos as firmes beneficência de Davi. Vou repetir. Davi e Yeshayahu, capítulo 55, verso 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouvi. E a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Oremos. Eterno Elohim, eterno Deus, sonde os nossos corações nesta noite. Vem de encontro a cada um de nós que aqui estamos e aqueles que nos assistem, ministrando sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, para que estejamos atentos à Tua voz, para que compreendamos o Teu propósito nas nossas vidas, principalmente Israel. Ministra, Hashem, ministra conosco, cala os nossos corações e vê se há algo lá dentro, bem lá dentro de cada coração nosso, que não esteja em consonância com a Tua diária, com a Tua palavra, que Tu possas tratar com cada um de nós, segundo o Teu beneplácito. Te oramos gratos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Quem é que está falando aqui, irmãos? Meus amados, aqui é Deus. Quem é que está falando aqui? Yeshua. Deus. Adonai Echad. Ele está dizendo: inclinai os ouvidos. Quando ele diz inclinai os ouvidos, inclinar o que é, irmãos? Tem muita gente que acha que está ouvindo Deus e permanece altruísta ou austero. Obrigado. Agora lá. Esse grande primeiro. Austero. Deus está falando, ele está ouvindo, ou está escutando, mas continua, né? Narigudo, ou bicudo,
escuta, mas não ouve. E aqui está dizendo, inclinai os ouvidos para mim. Ou seja, me ouça muito bem o que eu estou dizendo para vocês. Porque, eu continuo a palavra. E ouvir. E a vossa alma viverá. Quando nós nos inclinamos a ouvir a Hashem, a sua Dvar, a sua palavra, ele nos diz e nos garante, olha, ouça o que eu estou dizendo para você. Porque se você me ouvir, a sua alma viverá. Mas como é que esse trem, a sua alma viverá? O trem é o seguinte: tem muita gente que pensa que tem um rei na barriga e não vive, ele vegeta. Tem muita gente que tem condições financeiras abastadas e acha que não precisa mais de ninguém. Mas quantos destes têm descido da sepultura? Quantos destes têm se suicidado? Quantos desses que dizem que têm tudo, mas não têm nada e tiram as suas próprias vidas? Inclinai para mim os seus ouvidos, ou seja, ouça e obedeça. Esse é o segredo desse trem, de inclinar para Hashem, é ouvir e obedecer, é ouvir e cumprir, é ouvir e reconhecer. Ouça, ó Israel. Tem ouvidos para ouvir e obedecer. Tem ouvidos para ouvir e reconhecer que Ele é a solução dos nossos problemas, das nossas vidas, aqui nesse mundo. Yeshua falara certa vez que o mundo jaz do maligno. Ué, mas não foi Hashem que fez o mundo? Como Yeshua vem e diz que o mundo jaz do maligno, que o mundo é operado pelo maligno? Sim, por causa do nosso pecado, por causa do nosso erro. E Hashem prometeu a salvação lá atrás, lá em Bereshit, lá na fundação deste mundo, garantindo-nos a salvação eterna, garantindo-nos o Olam Rabá com vida, garantindo-nos o viver eterno com Ele. E, lamentavelmente, muitos pensam que isso é a história da carochinha. Mas uma coisa é certa: eles acreditando ou não, vai acontecer com aqueles que reconhecem a Hashem como Adonai, aqueles que recebem o Mashiach, aqueles que reconhecem que esta palavra é de Hashem. Vai acontecer. Mas para aqueles que não acreditam, vai acontecer o que está escrito para mim aqui: serão rejeitados pela terra, serão colocados à esquerda. E os que reconheceram Yeshua como Mashiach e Adonai, como Adonai Echad, como o único Deus, serão colocados à direita. E vocês aprenderam que a posição à direita é uma posição de privilégio, é uma posição de autoridade. Aqueles que são colocados à direita são colocados numa posição de reconhecimento pelo Eterno. O sacrifício foi feito, o sangue foi derramado. De Yeshua, lá naquele madeiro. Ele morreu, mas ao terceiro dia, na Havdalah, na virada do Shabat, ele ressuscitou. Aleluia! Louvado seja Elohim!
Louvado seja Deus. Para que nós pudéssemos ter essa vida, para que nós pudéssemos ter a confiança, a iluminar, a fé, que nos garante o porvir, que nos garante o amanhã. Nós estamos vivendo o princípio das dores, já com toda certeza. Que nós pensávamos que era na pandemia do Covid, que tudo parou, que todos ficaram em casa, aspas. Mas não. Nós estamos vendo algo que está acontecendo em Israel. E tudo que acontece em Israel tem a ver com a humanidade. Tem a ver com o que está escrito. E o que está escrito vai acontecer. Vai ser executado. Alguns não gostam de pensar nas coisas ruins. Quantas coisas nós temos recebido no nosso WhatsApp, né? De pessoas conhecidas que têm nos mandado coisas que eu não consigo nem ver. Não consigo ver. Porque eu creio que uma das piores coisas que possa existir nesse mundo é um trem chamado covardia. Covardia. E o que está acontecendo lá nesta guerra são covardias. Soldado contra soldado é uma guerra. Justa, aspas, mas é uma guerra. Agora, soldados molestar, espancar, matar pessoas inocentes que não são soldados. Isso não está correto. Já não está correto a guerra, soldado com soldado? Já não está correto isso. Que dirá soldado contra pessoas que não são soldados? Isso toca-nos. E o Senhor diz: inclinai os vossos ouvidos e ouvi. E ouvi-me. Prestai atenção. E a palavra de Hashem continua no verso 4: eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor de Adonai de Elohim e do Kadosh de Israel, porque ele te glorificou. João 3,16. Agora falou aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, meus amados. Yeshua não só morreu derramando o seu sangue naquele maneiro e ressuscitou ao terceiro dia, não foram só para os Yehudim, mas foi pela humanidade. Por todos, homens e mulheres, que reconhecem a Ele como Mashiach e o seu Pai, o nosso Abba Celestial, como Adonai. Nós não éramos povo. Shaul fala, Rabi Shaul, o Rabino Paulo fala, que nós não éramos reconhecidos como povo, e passamos a ser povo, fazendo parte do povo de Israel, enxertado na oliveira verdadeira, que é Israel. Verso 6: buscai a Adonai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta a Adonai, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Elohim, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos
Não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz Adonai. Adonai, apesar do tempo estar sendo abreviado, como ele já havia falado, através do seu navio, ou de vários, pelo menos 2, que os dias seriam abreviados para o retorno de Mashiach, que os dias seriam diminuídos para que Yeshua voltasse como Melech, não como mais um menino, mas como Melech, como rei de Israel, para julgar. E que aqueles que creram nele farão parte deste julgamento, estarão neste grande julgamento, julgando as nações. Você já parou para pensar nisso? Já parou? Os que estiverem à direita estarão prontos para julgar a humanidade, para julgar esses feitos terríveis que estamos vendo. E esses, então, de todos que ali se fizeram, estão sendo nos dias de hoje os piores. A carnificina está acontecendo lá. Muita coisa vocês não sabem, muita coisa vocês não viram. É uma coisa terrível. Mas o Senhor já veio falar que esses dias aconteceriam. E que esses seriam julgados. E esses serão julgados. Você não tenha dúvida disso. Todos nós seremos julgados. Principalmente esses serão julgados pelo mal que fizeram a todas essas pessoas. Assim vai falando, no verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, porém regam a terra, e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, o pão ao que come. Verso 11. Assim será ativar a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Nada neste mundo é por um acaso. Nada neste mundo é por um acaso. Nada neste mundo é por coincidência. Nada foge ao controle de Hashem. Nada. Aí quando você tem essa consciência, você para e pensa. Então, os momentos que eu pensei que Hashem não estava me ouvindo, ou que eu estava só, caramba, Ele me ouvia, Ele me atendia. Eu só não estava entendendo. Conta-se uma história, eu não sei bem essa história. Já ouvi diversas formas de contar a história. Houve uma grande enchente em um determinado lugar e encheu até perto do telhado, e uma pessoa ficou em cima do seu telhado e ficou orando, rezando a Deus para que Deus o salvasse. E ele ficou lá, esperando. Veio uma canoa, uma pessoa, 2 pessoas com uma canoa. Vamos lá, não sei o que. Eu falei, não, estou esperando aqui a resposta de Deus que eu fiz. Não precisa, pode ir embora. Não, vamos embora, não, pode ir embora.
Veio mais não sei quem da Defesa Civil e mandou lá os bombeiros para poder resgatá-lo. Ele disse, não, eu estou aqui aguardando a resposta de Hashem para mim. Não precisa, pode ir embora. E aquela enchente subiu mais. E chegou até o pescocinho dele, ele em pé em cima do telhado. Ele acabou morrendo, afogado. Quando chegou diante de Hashem, ele disse, poxa, eu orei tanto para ti, Senhor. Eu não sei a história bem, mas é mais ou menos isso. E o Senhor não atendeu. Como não te atendi? Lembra aqueles dois rapazes na canoa? Eu visitei. E você recusou ir com eles. Lembra a Defesa Civil? Que foi lá e tentou te obrigar a entrar no barco que você não quis. Lembra que aquela outra pessoa foi lá e tentou tirar você? Eu te respondi 3 vezes e você não quis a minha ajuda. Assim são muitos que pedem a Deus um socorro. O Senhor manda um socorro, mas não da forma que Ele queria. Muitos de nós, ou alguns de nós, quando clamamos a Hashem, queremos o nosso tipo de socorro, do nosso jeito. E Hashem manda a resposta. E Hashem atende a teu lado. Mas ele não reconhece como sendo a solução de Hashem. Ele queria uma solução melhor. Ele queria uma solução maior. Assim é o ser humano, irmãos. Hashem cuida de nós. Hashem trata conosco. E nós muitas das vezes não queremos enxergar a ação de Deus nas nossas vidas. Nós queremos muitas das vezes coisas mirabolantes. Nós queremos muitas das vezes aquilo que no nosso entendimento, que se adequa ao nosso entendimento. Deus manda conforme Ele quer a solução do problema. Ele te responde conforme Ele quer. Como é que Deus responde, irmãos? Que nós aprendemos. Sim, não, espera. Não tem outra forma. Mas muitas das vezes o Senhor diz não. E você vai dizer, Senhor, mas eu quero sim. Mas eu só posso mandar para você um não. Porque não é o momento. Não é a oportunidade. Você vai dar com burros na água. Me perdoa a expressão, você vai se ferrar. Por isso que eu respondi com um não. Irmão de Deus, é o não abençoador, é o não. Amém, meu amigo? A gente não entende na hora. Porque nós, seres humanos, nós queremos, repito, conforme nós queremos. Conforme o nosso quadrado, o nosso entendimento, a nossa visão, a nossa ótica. Só que a ótica de Hashem é muito maior. Ele enxerga muito mais do que nós. E nós precisamos, irmãos, entender qual é a resposta de Hashem para as nossas petições. Porque Deus responde às suas perguntas, ou sim ou não, ou espera. Simples assim. E você precisa só entender qual das 3 respostas é que Hashem está lhe dando. Ao sim, já é mais óbvio, não é? Não é, Marcelo? Já é mais óbvio. Não é o que todo mundo quer? É. Mas nem sempre é um sim que Hashem nos dá. Qual é a vez que o pai ou a mãe, que o filho pede toda hora uma coisa e ele toda hora atende? Se estiver atendendo, está errado. Foi época daquela ali de cabelos brancos, que a mãe estará completando, se Deus quiser,
86 anos, que nos ensinou, a mim e a minha saudosa irmã, como deveríamos agir, e obedecer, e fazer aquilo que era o certo. Hoje, não podia comprar isso, porque ela disse, não posso agora. Hoje não. Hoje o filho pede um negócio, a gente vê nos shoppings aí, as crianças esparramando lá no chão, obrigando o pai ou a mãe a comprar uma determinada coisa para ele. Isso é um absurdo. Só que ninguém faz isso com Deus. Esse nosso Abba é diferente. Esse nosso Abba é das antigas. Esse nosso Abba é das antigas. Então ele nos ensina segundo o seu propósito. E o propósito de Hashem é melhor para você. É melhor para você. É melhor para você. É o melhor para mim. Isso é importante a gente entender. Nem sempre é conforme nós queremos ou pensamos. Verso 12. Porque com alegria saireis, e em Shalom sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a palha, e em lugar da sarça crescerá a morta. Isso será para Adonai por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. As promessas que Hashem tem para com Israel, as promessas que Hashem tem para comigo, para convosco, para com você que nos assiste. Se você tem essas promessas de Hashem para as suas vidas, para as nossas vidas, tudo isso se cumprirá, irmãos. Mas isso vai depender de Hashem? Só? Não. Vai depender de mim, vai depender de você. De inclinarmos os nossos ouvidos para Ele. De reconhecermos a Ele como nosso Adonai Echad. De reconhecermos ao Seu Filho, como Mashiach, como nosso guia, nosso mestre, nosso Rabi. Importante e maior. Nós temos, temos vários Rabi, e a Camila também, né, que nos assiste. Então nós sempre pedimos alguma ajuda, graças a Hashem, não temos só um Rabi, humanamente falando, temos mais de um. Mas o nosso Rabi maior é Yeshua, o nosso mestre, que Rabi não quer dizer mestre, maior é Yeshua. Ele é o nosso Rabi, Ele é o nosso mestre maior. Ele nos ensina como nós devemos agir, como nós devemos fazer e obedecer a palavra de Hashem. Que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Hashem, possa calar o nosso coração durante todo esse Shabbat, mesmo com os nossos corações tristes por todas essas coisas horríveis que estão acontecendo em Israel, para que não aconteça no restante do mundo, das nações, para que Hashem tenha misericórdia, não só de Israel, mas das nações, nosso país, o Brasil, para que haja Shalom. Eu sei que nenhum dos desígnios de Hashem, nenhum deles serão frustrados. Mas o Senhor diz: clama a mim e responder-te, e anunciar-te coisas grandes,
Qual é o restante? Ei? E ocultas que não sabes. Fica nessa palavra, fica nessa chave desta noite, que o Eterno tem para cada um de nós, para a nossa congregação, desde o Shalom, para aquele que nos assiste. Hashem nos ama. Se queremos ver a Shekinah, a glória do Eterno nas nossas vidas, obedeçamos a Hashem. Obedeçamos a sua palavra. Deixemos que Ele trate com cada um de nós, para que possamos, meus amados, a Rinha e outros, andarmos neste caminho de Yeshua, num caminho maravilhoso, num caminho de obediência, num caminho de acertos. Temos erros, mas também temos acertos. Nós podemos nos acertar com Hashem, com o Eterno, com Yeshua. Porque Yeshua, por enquanto, está nos advogando. Mas daqui a pouco, Ele tomará uma outra posição de advogado para se tornar o verdadeiro juiz que estará nos julgando e ajudando a todos nós. Que Hashem nos abençoe. Que maneje cada que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yaká. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E bem para o outro.